do capítulo 12 de 2 Samuel diz assim: Aí Natã foi para casa. Então o Senhor fez com que o filho de Davi e da mulher de Urias ficassem muito doentes. E aí, nesse versículo aqui, eu acho que eu estou lendo o versículo errado. É o versículo 13? É o versículo 13, estou lendo errado. 13. Então Davi disse: Eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: O Senhor perdoou o teu pecado, você não morrerá. Então, antes de a gente ler o Tiago, o versículo 13 está dizendo que quando Davi foi repreendido por Deus através do profeta, na hora ele já reconheceu o seu pecado. Na hora ele criou consciência e ele já se arrependeu. O que acontece? Não sei se os irmãos viram o primeiro dia que estava no YouTube. O primeiro dia eu comecei falando que quando Davi foi pecar, a primeira coisa que aconteceu foi uma apostasia, uma frieza espiritual. Por quê? Porque quando a gente acostuma com a presença de Deus, com as coisas, a gente tem como se fosse algo comum do dia a dia. A presença de Deus, a glória de Deus, estar com Deus. O coração de Davi sempre foi um coração segundo o coração de Deus. Ele era aquele que ele representou tanto em Israel que Jesus era chamado filho de Davi. Tanto que ele representou Deus em Israel. Ele trouxe redenção a Israel, ele trouxe salvação, ele trouxe paz, né? Porque ele conhecia todas as guerras dos inimigos, nas batalhas. Ele trouxe também uma presença de Deus, ele trouxe a Arca da Aliança de volta. Ele foi aquele que escreveu tantos salmos e de repente ele acostumou com tudo isso, ficou tranquilo, relaxou, tá tudo bem, sempre vai dar certo. E aí foi quando, se ele era vizinho daquela mulher, provavelmente ela tomava banho todos os dias, mas ele nunca tinha visto. Aí naquele dia ele viu. Por quê? Porque ele já estava longe de Deus. E todo pecado sexual, principalmente quando é adultério, ele só acontece no material depois que ele já aconteceu no espiritual. Como assim? O espiritual é o adultério que a gente comete contra Deus. Porque quando a gente idolatra, ou quando a gente está adorando outros deuses, nós estamos traindo Deus. E às vezes a gente fala assim, mas eu não estou adorando nenhum outro Deus. Mas às vezes a gente pensa que a idolatria é só se curvar diante de uma estátua, de uma imagem. Mas não. A idolatria vai muito além disso. A idolatria muitas vezes é a idolatria do próprio eu. Às vezes é a idolatria da carne, né? De fazer suas próprias vontades. Quando você coloca os seus desejos, suas vontades acima de Deus, acima do que Davi estava colocando a vontade dele de pecar acima de Deus, porque ele foi lá e consumou. Se Deus estivesse acima, ele ia vencer a vontade dele do pecado. Ele ia correr para Deus, como José. José correu do pecado. Por quê? José correu do pecado porque temeu a Deus e ele disse: jamais eu faria isso com Deus. Então, o temor de Deus impediu José, porque se não fosse o temor do Senhor, o respeito por Deus, se não fosse estar cheio do Espírito Santo, José tinha pecado. Como um homem carnal, ele tinha. Ele não fez por temor ao Senhor, porque ele estava no Espírito. Assim, Davi, quando ele foi consumar esse pecado, ele consumou esse pecado porque ele já tinha acontecido no reino do Espírito, ele já tinha adulterado contra Deus. No seu coração, e aí ele só consumou materialmente. E eu fiquei de trazer os versículos, eu não vou ler, mas eu vou citar para os irmãos aqui, das consequências, O pecado sexual que aconteceu do abuso e incesto na casa de Davi, está em 2 Samuel 13, 14. E a morte do primeiro filho, que é aqui que a gente leu aqui, que foi o versículo 14, 12 e 14. Então está 2 Samuel 12 e 14 aqui vai dizer. Desde o 10 em diante até o 14. Do 10, versículo 10, que fala que o filho dele, que ele pecou, o profeta chamou atenção, mas o filho dele morreu. Agora a morte de Amon, que foi o que cometeu o incesto. A morte de Amon está
em 2 Samuel 13, 29. E a morte de Absalão, que também filho de Davi, está em 2 Samuel 18, do 9 ao 15. E a morte de Adonias, que é o outro filho de Davi, que foi no tempo que Davi já tinha morrido, Salomão era o rei, e esse irmão de Salomão queria tomar o trono de Salomão, então ele foi morto por mandado do próprio Salomão, que está em 1 Reis 2, do 15 ao 25. Agora vamos voltar para a palavra de hoje. A palavra de hoje, vamos ler Tiago 4, do 8 ao 10. Diz assim, cheguem perto de Deus, e Ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Limpem o coração, hipócritas. Fiquem tristes, gritem, chorem. Mudem as suas risadas em choro e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os colocará numa posição de honra. A minha versão é NTLH, então é um pouco diferente. Mas aqui Tiago está dizendo, né, que para a gente, como que é um arrependimento. Então Davi ele se arrependeu e nós vamos hoje falar sobre arrependimento. O tema hoje que nós vamos abordar aqui é sobre arrependimento. Davi se arrependeu e Tiago está explicando aqui como é o arrependimento. Ele está dizendo, cheguem perto de Deus e Ele vai chegar perto de vocês. Lave as mãos dos seus pecados e um coração hipócrita, né? Coração mentiroso. Coração, tem versão que vai falar assim, voz duplo ânimo. Duplo ânimo é dois sentimentos juntos, é um conflito, né? Então, duplo ânimo pode também ser quando você está indeciso entre duas decisões, entre o certo e o errado, entre os dois sistemas de valores, entre, né, o que é de Deus e o que é do mundo, porque muitas vezes essas confusões elas vêm na nossa mente por conta de nós estarmos na terra. Então, tem a voz de Deus e tem a voz das pessoas que estão ali falando, e às vezes a gente está com muita indecisão, com duplo ânimo, com dois pensamentos. E o Senhor, Ele se agrada que a gente seja o sim e o não. Seja o sim, o não. E como que a gente resolve o duplo ânimo? Como a gente dois pensamentos, dois sistemas de valores, duas emoções, né? Porque o duplo ânimo também pode ser uma pessoa que é animada, ao mesmo tempo não é, ela quer, ao mesmo tempo não consegue. Como a gente resolve isso? No arrependimento. Como? Versículo 9. Fica triste, gritem e chorem. Mudem as risadas em choro e a alegria em tristeza. Esse versículo ele é essencial para falar do arrependimento. Porque esse versículo está dizendo assim, né, que a gente vai pegar aquela alegria de estar no pecado, de estar satisfazendo os desejos da carne. A risada, porque quando a pessoa está cometendo pecado, naquele momento ela está tendo um certo prazer, ela está tendo uma certa alegria, porque se não fosse assim, ela não estaria pecando. Ela está pecando porque aquilo está trazendo um certo prazer, alegria na sua carne. Na carne está trazendo uma alegria e um prazer. E quando ela sente essa alegria e esse prazer, então ela gosta do pecado. Ela gosta de cometer aquele pecado várias e várias vezes. Então, quando fala assim, fique triste, você pega essa alegria do pecado e transforma na tristeza do arrependimento. Existe uma tristeza gerada por Deus. Eu não tive tempo de procurar muitos versículos que eu ia trazer, mas tem um versículo, tem um texto da Bíblia que fala que Deus ele gera uma tristeza na gente. E a tristeza que Deus gera é a tristeza do arrependimento. É quando ele gera essa tristeza, a tristeza segundo Deus, ela é cura, ela liberta, ela traz pra gente, a gente olhar para nós, vermos nosso pecado, foi o que Deus fez com Davi. Ele trouxe uma tristeza no coração de Davi, para que Davi se convertesse. É amor de Deus por Davi, porque se Deus não trouxesse esse confronto, essa tristeza no coração dele, para que ele se arrependesse, ele poderia pôr tudo a perder. Não só a salvação dele, mas muito pior seriam as consequências dele não se arrepender e não confessar o seu pecado. Então, a Bíblia fala, depois eu vou trazer em outros dias, os versículos de João
da Epístola de João, mas pode ler a Epístola de João em casa, que as Epístolas de João vai dizer, vários versículos vai dizer assim, não peques, né? Não pequeis. Quem é nascido de novo não comete pecado. E tem um versículo lá que fala assim, que quem nasceu do Espírito, quem nasceu do Senhor, não comete pecado. E a gente pensa assim, nossa, então como que é isso? Porque todo mundo peca. Mas ele não está dizendo que você não peca. Ele está dizendo no sentido de que você não vai voluntariamente pecar. Você não deseja pecar. A gente peca por não entender ou sem querer. Esse é o pecado do crente. E já se arrepender. Né? Quando percebeu, porque tem pecado que a gente está cometendo, a gente nem está sabendo. Né? A gente, por não saber, por não conhecer, por não entender aquilo como errado. Mas tem um pecado que a gente cometeu e depois a gente, meu Deus, eu fiz isso. E aí é a hora de buscar o arrependimento. O arrependimento ele é buscado no espírito, porque não existe arrependimento na carne. A carne vai sentir remorso. Remorso é culpa. A carne vai sofrer, vai chorar. A carne chora. Existe a tristeza segundo a carne, existe a tristeza segundo Deus. Um é arrependimento e o outro não é arrependimento. O da carne é remorso. É quando você sente aquela culpa, aquela vergonha. E você olha assim e fala assim, meu Deus, eu pequei. O que os outros vão pensar de mim? O que vão dizer de mim agora? Olha a minha posição, eu sou crente. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu ensino a palavra. Que nem Davi poderia ter pensado. Eu sou o rei de Israel. Eu sou aquele que batei o gigante Golias. Que ganhei muitas batalhas contra os filisteus, contra os inimigos. Eu sou aquele que Deus ungiu, que Deus escolheu para estar aqui. E olha só que vergonha. O que o povo vai pensar de mim? Mas não foi assim que Davi agiu. E isso é remorso, isso é culpa. Quando há culpa e remorso, não há arrependimento. Culpa é carnal e demoníaca. Remorso também. O arrependimento, ele vem no espírito, gerado por uma tristeza no espírito, que é diferente, não é condenação. É reconhecer e consertar. Recebe o perdão. E a partir do momento que uma pessoa se arrepende de verdade, ela não volta mais a cometer aquele pecado. Ela não consegue mais. Ela é completamente liberta e curada. Quando uma pessoa parece que se arrependeu e ela continua caindo naquele mesmo pecado, naquele mesmo erro, é porque não foi gerado um arrependimento verdadeiro ainda pelo Espírito. Foi apenas algo na carne, no nível humano. Foi uma culpa que ele sentiu, uma vergonha, um remorso. E não um arrependimento verdadeiro. E aqui está falando, né? Converta-se o riso em pranto, alegria e tristeza. Né? Para pegar essa alegria do pecado e converter nessa tristeza verdadeira do arrependimento. E a gente só consegue isso pelo Espírito de Deus. É o próprio Espírito de Deus que convence. Porque a gente prega para uma pessoa e ela nem quer saber da palavra. Quando, de repente, do nada, aquela mesma pessoa, aí ela quer. Aí ela se converte. Foi o trabalhar do Espírito Santo. Porque é Ele que convence a gente dos nossos pecados. Não só para o pecador lá fora, mas para nós que estamos aqui. No nosso pecado, muitas vezes se chegar um pastor, um líder, uma pessoa que está acima da gente e nos confrontar o nosso erro, a gente até meio que fica chateado, fica com raiva, endurece o coração. Às vezes até aceita porque sabe que está errado, mas não há um arrependimento, porque é o outro ser humano que está corrigindo. Mas quando é o Espírito de Deus que vem fazer esse arrependimento, aí tem um choro no arrependimento, tem um choro, tem um pranto, tem uma tristeza, tem um lamento, mas ele é um lamento que é para cura e para libertação. Então quando esse arrependimento verdadeiro vem pelo Espírito, ninguém precisa falar para a gente do nosso pecado e do nosso erro. É Deus que fala. É Deus que confronta. É o próprio Deus que fala com a gente. E ainda que alguém fale, e se Deus falar, aí o arrependimento verdadeiro vem. E eu quero terminar esse texto aqui para a gente ir para o próximo. Quando fala assim, transforma seu riso em tanta alegria e tristeza, se humilhe. A humilhação é a hora da confissão. Você vai dar nome aos seus pecados. Porque naquele momento que você chorou, que você recebeu essa tristeza segundo Deus, você vai estar lembrando do seu pecado. E a sua vergonha não é das pessoas, é do próprio Deus. É olhar para Deus e falar assim, nossa Deus, eu pequei contra o Senhor. Foi o que Davi disse, pequei contra Deus. A preocupação de Davi não era com as pessoas, não era com Deus, pequei contra Deus.
Aí o profeta já diz: Deus perdoou o seu pecado. Por quê? Deus já sabia que ele iria se arrepender e o perdão já estava pronto. Então o perdão de Deus, ele nos abraça, nos cura e nos liberta no momento do arrependimento. E agora o próximo texto que eu quero ler é o salmo que Davi escreveu confessando o seu pecado, que é o 51. Salmo 51. Que é a oração da confissão e do arrependimento do seu pecado. A minha versão é NTLH, então eu vou ler aqui e vai ficar um pouco diferente. Salmo 51 diz assim, por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Eu quero trazer uma verdade aqui sobre esses 3 primeiros versículos. Não, 2, né? E depois a gente continua a leitura. Porque a verdade aqui é que Davi, quando ele viu que ele pecou, ele correu para Deus e disse assim para Deus: por causa do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, então vem e perdoa os seus pecados e lava-me e tira o meu pecado, né? Tira todas as minhas maldades. Tira todas as minhas maldades. Então, quando Davi reconhece a soberania de Deus, a grandeza de Deus, e ele vai para o Senhor pedir perdão, ele não faz como muitos de nós às vezes faz. Nós aprendemos assim, né? Todo cristão, principalmente pentecostal, ele é assim: dia da ceia, vai lá, se conserte se você está devendo, se você está magoado, pede perdão, e depois vem tomar ceia. A gente aprende assim. Então a gente acredita que para a gente chegar diante de Deus, a gente tem que ir lá primeiro e consertar nossos pecados e se arrumar. A verdade é que a gente não consegue se consertar sozinho por si mesmo. A gente precisa dele. Então a gente aprende assim: quantas vezes a gente prega o evangelho para a pessoa fala assim: eu não estou pronta ainda para aceitar Jesus. Sabe por que ela está fazendo isso? Ela está dizendo que porque ela precisa deixar o pecado primeiro. Como ela vai conseguir deixar o pecado por si só? Não vai. Ela tem que começar. Assim é para nós também. Quando nós precisamos do Senhor, quando nós errarmos, quando nós pecarmos, ao invés de a gente achar que a gente é indigno e não pode entrar na presença do Senhor, a gente tem que correr para Ele e falar: Senhor, por favor, pelo teu amor, pela tua bondade, tira esse pecado de mim, limpa-me, purifica-me, porque eu não posso purificar, eu não posso me consertar sozinho. Davi não tinha capacidade de se purificar, de limpar o pecado dele sozinho. Então ele sabia disso e ele correu para o Senhor para pedir isso ao Senhor. Então vamos continuar lendo, versículo 3. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir outra vez o som de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, serei feliz de novo. Não olhe para os meus pecados, apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dai-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos descendentes a tua lei, as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte. É com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e te louvarei. Tu não queres que eu ofereça sacrifícios. Tu não gosta que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é
não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém, constrói de novo as tuas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que serão totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Então vamos entender aqui essas palavras que a gente leu. Davi, ele está fazendo uma oração verdadeira, sincera, do fundo da alma. Muitas vezes a gente gosta de oração, eu gosto de oração, mas no momento do arrependimento é necessário, você pode se inspirar nos salmos, mas é necessário você buscar a inspiração do seu espírito, de dentro de você, porque vai ter uma verdade. Em outras versões vai falar que Deus conhece a verdade no íntimo, que Ele ama a verdade no íntimo. Então, o que isso significa? Que às vezes nem nós mesmos sabemos a verdade no íntimo nosso. Como assim? A gente acha que a gente está fazendo certo, mesmo que a gente, lá no fundo, a gente sabe lá no fundo que não está certo. Mas a gente se convence que estamos certos. Quer ver um exemplo? Eu já conversei com algumas pessoas cristãs que quando elas são feridas, elas falam assim, não, mas eu não preciso perdoar. Não, sabe por quê? Porque eu já perdoei. Só que quando você olha, ela não perdoou. Ela pensa que perdoou. Por que ela pensa que perdoou? Porque ela está falando com a pessoa normal. Falando com a pessoa normal, ela acha que isso é perdão. E muitas vezes ela não colocou luz que existe uma ferida ali dentro. Se tem uma ferida, é porque não liberou o perdão. Se aquilo quando você lembra, te machuca, te entristece, então não foi perdoado. Se quando eu lembrar de algo que alguém me fez, me trazer tristeza, me trazer dor e sofrimento, não perdoei. Só vai ser perdão verdadeiro quando eu lembrar daquilo como uma história qualquer e aquilo não me machucar mais, não doer mais, não me trazer mais tristeza, e eu olhar para aquela história normal como qualquer outra história e até tirar lições dali importantes para a minha vida. Aí sim sabemos que perdoamos. Então às vezes a gente não sabe a verdade do nosso íntimo, nós acreditamos que estamos de um jeito e não estamos. Então Davi, quando ele vai para a presença do Senhor, ele fala, Senhor, olha, o Senhor ama a verdade no íntimo, o Senhor ama saber a verdade. Então o que eu vou dizer? A verdade. Então ele vai buscar dentro dele todas as verdades dentro dele. E aí ele pede para o Senhor limpar o coração. E eu acho que o mais bonito aqui que ele fala, que ele fala assim, faz-me ouvir outra vez sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo, que é o versículo 8. Esse versículo 8 ele está dizendo o quê? Que ele está na tristeza do arrependimento, na tristeza do pecado. Ele está se sentindo ali condenado no seu pecado, porque o seu pecado foi terrível. Então ele foi chorar, foi lamentar e foi sentir essa tristeza. E aí ele fala, Senhor, torna dessa alegria para mim, me dá essa alegria de novo, alegria e felicidade. E ainda que o Senhor tenha me esmagado e quebrado, esse esmagado e quebrado significa um espírito atormentado, uma opressão, uma tristeza, uma angústia, um sentimento de condenação. Então aqui tem uma mistura de remorso e culpa com arrependimento. Então quando ele está sentindo esse esmagamento, o esmagamento é a culpa, o esmagamento é o remorso, mas aí ele pede a alegria do Senhor. E quando a gente recebe de Deus o perdão, a gente recebe a alegria de novo. A gente recebe a paz de novo. Então, livrar-se da culpa e levar a Deus a verdade e não sentir culpado. Há uma linha diferente entre o arrependimento e a culpa. Porque quando nós entregamos para o Senhor o verdadeiro arrependimento, Ele vai arrancar toda a tristeza. E você vai olhar para aquele pecado e vai falar, nossa, esse aí foi eu no passado, eu não sou mais essa pessoa. Davi poderia olhar para aquele pecado e falar assim, eu não sou mais aquele, eu sou uma nova pessoa. Amém? E eu quero aproveitar que nós estamos com a Bíblia aqui e quero ler Romanos 3, 4.
capítulo 3, versículo 4. Paulo escrevendo aos Romanos e disse assim, ó: de modo nenhum que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Ou seja, de modo nenhum, exclamação, que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que as pessoas sejam mentirosas, como diz as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando fala e que seja vencedor quando fores julgado. Paulo está falando algo parecido com Davi. Davi disse: o Senhor tem razão quando me julgas. O Senhor, versículo 4 do Salmo 51 está dizendo: tu tens razão quando me julgas, está certo quando me condenas. E aí, lá Paulo está dizendo, né, que de modo nenhum, a continuação do versículo anterior, no versículo 3, fala assim, mas se alguns não foram fiéis, será por isso que Deus é sempre fiel? Aí ele responde: de modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas, como diz as Escrituras Sagradas a respeito dele. Que fique provado que tu tens razão quando falas e sejas vencedor quando fores julgado. Ou seja, porque Deus, ele é justo e ele é verdadeiro, ele vê a verdade sobre nós. E não adianta a gente enganar nós mesmos, sendo que Deus, ele vê a verdade no íntimo. E quando ele vê a verdade no íntimo, ele também julga a gente pela verdade, né? Então ele é verdadeiro, mesmo que nós possamos colocar uma capa e fingir. Davi poderia continuar fingindo. Saul tentou. Saul, antes de Davi, ele era esse cara que não tinha arrependimento, porque ele pecava. O profeta foi confrontar ele com os seus pecados e ele falou assim: não, é por isso, justificou e falou assim: não, olha, diga para o povo que está tudo bem. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele errou. Então ele estava preocupado com a sua imagem de rei. Entrou o orgulho e a soberba. Quando não há arrependimento, entra orgulho e soberba. E quando não há arrependimento, que entra o orgulho e a soberba, a gente começa a ser uma pessoa mal, como Saul foi. Porque entra uma cegueira, e aí a gente começa a agir pelo orgulho, pela carne, e aí começamos a perseguir, e a gente nem percebe que está fazendo isso. Saul fazia tudo isso e achava que ele estava certo. Ele acreditava que ele estava certo. Mas na verdade é porque havia uma cegueira espiritual na vida de Saul. E aí o próprio Deus disse: eu já rejeitei para que reines, porque ele não é segundo o meu coração, mas eu levantei alguém segundo o meu coração, que era Davi, que quando confrontado, caiu em arrependimento. E ele fala assim, né, também: em pecados eu fui concebido, em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe. Que iniquidade. Por que ele fala isso? Estou correndo para dar tempo de finalizar essa parte hoje. Por que ele fala isso? Porque quando nós nascemos com uma natureza pecaminosa de Adão e Eva. Mas também na geração de Davi tem pecados geracionais, porque na descendência dele tem Raabe e tem uma Moabita. Moabita talvez não fosse prostituta nem nada disso, foi a esposa de um dos filhos de Noemi, e depois ela casou com Boaz e teve, né, os filhos dela lá, que foi depois da descendência nasceu Davi. Mas na cidade de Moabe eles adoravam outros deuses, então havia uma idolatria na linhagem, porque isso não foi quebrado. Mesmo ela se convertendo a Deus, é necessário haver um desligamento no espírito. Aquilo vai perpetuando de geração em geração. E quando na geração foi vindo, Davi fala: eu fui gerado em iniquidade. Quando a gente fala que foi gerado em iniquidade, está falando da iniquidade geracional de pais para filho. E em pecado me concebeu minha mãe. Muitos teólogos acreditam que Davi ele era filho fora do casamento. Eu não sei porque a Bíblia não fala que foi nem que não foi, mas muitos teólogos acreditam por conta de ele dizer que a mãe dele concebeu ele em pecado. Sendo ou não sendo, ele nasceu pecador, como eu e você, como todos nós. E se nós nascemos pecadores, nós necessitamos de um arrependimento sempre. Quando aceitamos Jesus, levantamos a mão para aceitar Jesus, sim, naquele momento nós tivemos o arrependimento e o perdão para a salvação. E para que nós possamos manter a salvação, nós temos que estar todos os dias nos arrependendo dos outros pecados que a gente vai cometendo dali para frente. E para a libertação é necessário buscar a oração de libertação nas maldições
dos pecados, tanto dos antepassados quanto dos nossos próprios pecados. Davi, quando ele fala que ele foi gerado em iniquidade, então ele está reconhecendo os pecados geracionais. De Gênesis a Apocalipse a gente vai ver que quando o povo estava em ruínas, quando eles iam orar, a primeira coisa que eles faziam era confessar os pecados dos pais. Você vai ver na Bíblia inteira. Nossos pais pecamos contra ti. Neemias 1 e muitos outros textos, eles sempre confessam os pecados dos pais. Por quê? Para haver um desligamento dessa maldição que está perpetuando. Se você for ler todos os textos, sempre Deus é Deus de gerações. Ele é um Deus que criou a família patriarcal, e assim a bênção vai perpetuando os filhos e a maldição também. Então, quando ele fala a herança do Senhor são os filhos, nossos filhos, ele é a herança que Deus nos dá. E quando Deus ele vê que nós somos pessoas que agradam o coração dele, ele abençoa nossas gerações, nossos filhos e netos. Porque sabe como é maravilhoso a gente olhar a nossa geração futura e ver eles bem e abençoados. E como é ruim a gente olhar e ver eles sofrendo e passando dificuldades, né? Então, o Senhor ele é um Deus geracional e patriarcal. E voltando aqui para a nossa lição de Davi, eu quero falar também que, com todos os problemas, ao invés de mudar os outros, muitas vezes a gente tem que fazer como Davi. O que isso significa? Quando a gente tem um monte de problemas, um exemplo, essa mulher está passando um problema com o marido, com o filho, e ela vai na presença de Deus e ela começa a orar: Senhor, muda meu marido, salva meu filho, transforma meu marido, salva meu filho. Mas o altar dela está quebrado. E Deus quer restaurar primeiro o altar do coração dela. Nós talvez estamos aqui nessa noite aprendendo esse estudo, não temos cometido pecados como Davi, assim. Mas o nosso coração precisa ser um coração segundo o coração de Deus, um altar restaurado dentro de nós. Como que é isso? Como que é esse coração restaurado? Como que é esse coração purificado? É um coração que está desejoso, ansioso, querendo buscar o Senhor. É um coração que está se afastando do que é mal. É um coração quebrantado, arrependido diante do Senhor. É um coração como o coração de Davi, que está sempre buscando agradar a Deus com verdade, com sinceridade. E ainda quando se desvia, como Davi se desviou, e recebe aquele confronto, ele corre para o arrependimento. Isso é um coração purificado. Não é um coração que não peca, porque esse coração que não peca, ele não existe. Ele só em Cristo nós estamos livres do pecado, porque Cristo cobre as nossas transgressões, os nossos pecados através de Jesus. Aqui nós estamos estudando Davi no arrependimento no Antigo Testamento, mas o arrependimento continua igual, só que hoje nós temos algo melhor e maior, que é o de Jesus, o sacrifício de Jesus. Essa graça maravilhosa que a gente tem vai além, né, do que nós possamos imaginar, porque quando nós estamos com o coração puro, é quando nós estamos em Cristo, mas em Cristo, no sacrifício de Jesus, mas no sangue de Jesus, mas no arrependimento, porque aí Jesus ele vem e cobre os nossos pecados, e cobre as nossas transgressões. Ele não só cobre nossos pecados, nossas transgressões, ele também nos mantém afastados do que é pecado. A Bíblia fala, né, em Gálatas: andai em espírito e não cumprirei as obras da carne. Não é 2 mandamentos, é um mandamento e uma promessa. Se você andar no espírito, você não vai cumprir as obras da carne, como consequência. Então, quando nós andamos no espírito, nós vamos ter esse coração purificado. Então, o tema da mensagem, da série, é pureza de coração. Então, Deus ele vai nos dar este coração purificado. E eu quero até falar aqui, lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 21, quando Noé ele vai oferecer a Deus o sacrifício, que ele terminou todo o dilúvio, ele saiu da arca, ele levanta o altar e vai adorar a Deus, oferecer o sacrifício. Deus se agradou tanto daquele sacrifício, que ele fala assim, vou até ler, vamos ver, 8, 21.
Gênesis 8, 21. Diz assim, ó: o cheiro do sacrifício agradou tanto ao Senhor que ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Ou seja, Deus ele se agrada tanto de um coração adorador, de um coração quebrantado, de um sacrifício verdadeiro. Quando Noé constrói ali aquele altar e queima o sacrifício, Deus se agradou tanto que Deus ele falou: nunca mais eu vou amaldiçoar a terra dessa forma, com um dilúvio para destruir a terra. Então, o Senhor ele se agrada de um coração purificado dessa forma. E para encerrar, eu quero terminar lendo o Salmo 32. Que é o Salmo de Davi. Esse salmo também fala de confissão e perdão. Salmo 32 diz assim, ó: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigastes, ó Deus, e as minhas forças se acabaram. Olha só, no período em que ele estava lá no remorso, no período que ele estava lá na culpa, esmagado por esse sentimento, é opressão maligna, porque o diabo, ele age assim, ele leva a gente para se afastar do Senhor, depois faz a gente cair em pecado, depois ele vem com a culpa. E é assim que ele faz. Então Davi estava nesse momento, enquanto eu não confessei o meu pecado, então ele chorava o dia inteiro, ele se cansava. Mas depois ele já começa dizendo, né? Quando aquele que é perdoado pelo Senhor, que recebe o perdão, ele recebe a alegria. Feliz é esse, ele recebe a alegria de volta. Versículo 4. Não, se é 5, né? Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição, e eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde deve ir, e eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como um cavalo ou uma mula, que precisa ser guiado com cabreços e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se, fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito, cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Então nós encerramos aqui falando que a alegria é de um coração quebrantado, a alegria daquele que anda no caminho reto, a alegria daquele que anda arrependido. E aquele que não confessa o pecado, aquele que não se arrepende, aquele que fica na culpa, às vezes ele até está confessando o pecado, mas não há um verdadeiro arrependimento dentro dele, ele não tem a alegria, ele vai estar sempre só chorando. Mas quando vir a luta e a dificuldade para aquele que recebeu perdão, nem vai chegar, vai passar de longe, porque o Senhor ele vai dar o livramento. E ainda que chegue, o Senhor guarda dentro da luta, dentro da perseguição, como Ele fez com muitas pessoas. Ele mandou os discípulos, atravessa do outro lado. Aí os discípulos estavam no meio da tempestade, Jesus veio andando em cima das águas. Sempre Jesus está protegendo, guardando e cuidando aqueles que estão com o coração confiável em Jesus. E Ele vai nos provar, Ele vai mandar dificuldades para nos testar, mas Ele nos dará, junto com a provação, Ele já preparou e providenciou o livramento. Ele já providenciou o escape. E Ele é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que se quebrantam, Ele recompensa. E também tem outro texto
texto da Bíblia que fala que todos aqueles que são humilhados, mas que se humilham diante da presença do Senhor, que eles aceitam, resistem, suportam, né, a humilhação, e eles mesmos se humilham a si mesmos, porque tem a forma que a gente é humilhado, mas que a gente não se humilha. Existem pessoas que, quando está sendo humilhada, elas erguem a cabeça e falam: Deus vai tocar, vai pagar o preço. Só que não é assim. A gente vai suportar a humilhação entendendo que é Deus que está permitindo que nós passamos por aquilo, porque tem algo para a gente aprender. E a gente vai liberar o perdão para quem está fazendo isso. E vai orar por eles, abençoar eles, falar bem deles. É um pouco difícil para a nossa carne, mas no Espírito é possível. Né? E no Espírito a gente consegue tudo, através do poder de Jesus. E o Senhor vai pegar essa pessoa que se humilha e vai dar dupla honra. Não é uma honra, é dupla honra para cada dia de vergonha, para cada dia de humilhação, dupla honra. Mas Ele não vai dar honra para aquele que, quando é humilhado, não se humilha. Ele vai ser mais humilhado ainda. Mas, quando nós nos entregamos para o Senhor para sermos completamente curados, nós já estamos nos humilhando. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós já estamos nos humilhando. Quando nós reconhecemos o nosso erro, nós estamos humilhando. E muitas vezes a gente quer que Deus conserte o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai, o irmão, alguém da igreja, alguém do trabalho. E às vezes Deus está querendo mudar a gente através dessa circunstância. Então é o que Davi está nos ensinando. Nós temos que ir para o Senhor e pedir: Senhor, olha em mim, tira de mim, lava-me, purifica-me, me transforma. Nessa circunstância, eu sei que essa pessoa está errada, está injusta, mas eu entrego para o Senhor, porque eu não sou juiz dela. O Senhor, eu abençoo ela, eu libero ela, eu perdoo ela, mas o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso, e me ajuda, e você vai se humilhando, e o Senhor vai trazer para você a cura, a libertação, e a vitória, e a dupla honra. Amém? Até aqui, nós vamos agora ficar de pé para a gente orar. Vamos agradecer ao Senhor, já deu horário.